Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus, não é mesmo? E assim iniciamos a edição 578 do programa Espírita Semear. Nesse encontro que enche nossas almas de alegria, trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 42, com o tema Vontade Divina. No quadro A Vida no Mundo Espiritual de hoje, Valquíria Araújo baseia-se na obra Libertação, de André Luiz, para nos falar sobre os déspotas espirituais. Existe alguma forma mais adequada de usar a riqueza material? No quadro Instruções dos Espíritos, João Alves nos orienta sobre o tema Despreendimento dos bens terrenos. Fica com a gente para aprender um pouco mais. No quadro Ponto a Ponto, Igor Abrantes conversa com Anoá Abbas sobre o processo reencarnatório. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Vontade divina, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Na primeira expressão, dizendo: Pai, se queres. Registrando a manifestação de Jesus em estado de prece, o Evangelho proporciona-nos expressivo campo de meditação. Movimentando reservas que não nos é possível abranger, dirija-se a Deus, evidenciando a pujança daquele em que residem todas as causas e todas as providências universais, numa referência simples e incisiva, se queres. No mesmo plano, posta-se como filho consciente dos deveres a cumprir, invocando-o mais uma vez como Pai. Às determinações divinas, ajusta-se com humildade, no reconhecimento de que a determinação superior, ainda que nos reservando sofrimento e testemunhos, traz sempre mensagens de sublimadas nuances, capazes de atingir no tempo e no espaço os corações de seus filhos em regime de crescimento e de encaminhamento para os terrenos seguros da redenção. Na expressão seguinte, passa de mim este cálice. O cálice sugere o repositório contendo a essência que, além de representar o que o Criador dispõe relativamente a cada um, envolve componentes a expressarem a necessidade que nos é inerente. Naturalmente, o conteúdo destinado a Jesus continha precioso substrato a fluir na forma de acerbos trabalhos e testemunhos a beneficiar toda a humanidade, com reflexos decorrentes da ação da própria divindade. A atitude de Jesus nos leva a avaliar acerca do alto grau de humildade, de respeito e ao mesmo tempo de sua submissão aos desígnios superiores. Acentuadamente consoladora a expressão "passa de mim este cálice" vem nos assegurar o direito e mesmo o dever de lutar
no cultivo da esperança, em favor da superação de tudo quanto possa representar constrangimento, aflição e dor dentro dos mecanismos que norteiam o destino dos seres. Seja qual for o grau de conhecimento, de resistência e capacidade de sofrer, à criatura cabe, nos parâmetros da simplicidade e do respeito às determinações divinas, diligenciar recursos lícitos no sentido de vencer os sofrimentos que a envolve, direcionando seu coração no rumo da felicidade, direito de todos, indistintivamente. E por fim, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Considerando-se ser Jesus aquele que direciona e coordena todos os acontecimentos relacionados com o progresso, sendo ele também o estruturador da própria organização planetária, o texto nos conduz a profundas reflexões. Porque o Mestre, podendo fazer ou decidir, suplica ao Criador do Cosmo que delibere quanto ao melhor encaminhamento dos fatos que lhe diziam respeito, abordado na forma natural na prece que ele nos ensinou, e faça-se a tua vontade, permanece como uma das proposições mais difíceis a se cumprir. Sem dúvida, ante as circunstâncias que nos visitam, a tendência insinuante do eu vem rejeitando valores de alta expressão racional, oriundos da sua misericórdia, e que o nosso entendimento, ainda ajustado a mecanismos escravizantes, desconhece ou desconsidera. Nada obstante, os brados inarticulados da consciência. Ajustados, no entanto, a novos ângulos que os conhecimentos vêm revelando, incumbe-nos suprir, ao influxo da prece, os pontos frágeis de nossa personalidade, capacitando-nos a curto ou médio prazo, pela determinação de crescer, a aceitar com simplicidade e segurança a vontade daquele que é o sustentáculo de todo o universo. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre o tema A Vida no Mundo Espiritual. Hoje iremos abordar os déspotas espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, item 6, nos diz que existem criaturas de exterior benigno, mas que são verdadeiros tiranos domésticos, que fazem com que sua família e seus subordinados sofram o que eles mesmos sofrem, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar:
e sou detestado. A literatura espírita é vasta de exemplos, mas gostaríamos de destacar um, contido no livro Libertação, de André Luiz, o qual nos apresenta Gregório, um espírito que em vida foi um homem culto, influente e aparentemente respeitável, mas que exercia domínio psicológico e emocional sobre os familiares, impondo sua vontade com rigidez e orgulho. Ele é descrito como alguém que, mesmo desencarnado, mantém um império de obsessão sobre encarnados, especialmente sobre sua filha, que sofre com sua influência. Mesmo depois deste período de desencarne, age como um despotismo acerbo que submete a muitos à sua tirania. O livro relata que Gregório utiliza do seu conhecimento e autoridade para controlar os outros sem compaixão ou humildade. Mesmo desencarnado, não encontra paz. Muito pelo contrário, permanece em zonas de sofrimento, sustentando um núcleo de espíritos obsessores e vivendo em constante conflito com as forças do bem. E por que trouxemos o caso dele como destaque? Nós colhemos o que nós plantamos, meus amigos. Isto é um fato, mas a criatura, mesmo em erro, não está desamparada pela divindade. No caso em questão, vemos o trabalho dos espíritos em procurar fazer com que ele entenda o que estava fazendo de errado. Em seu último capítulo, sua mãe se apresenta a Gregório, pois de há muito tempo lhe acompanhava à distância o comportamento, estando em paragens espirituais mais elevadas, nunca se esqueceu dele. Momento emocionante no qual ela lhe fala: filho meu, não te detenhas no passado. O amor é mais forte que a sombra. A misericórdia do Senhor não te abandonou. Reergue-te e caminha. Como não somos desprovidos de bons sentimentos, o que ocorre é que soterramos com o nosso ódio e desejo de vingança. É o mesmo que acontece com Gregório, mas que ele, neste momento, sente-se tocado pelo amor materno e concorda em reencarnar, assumindo a responsabilidade dos erros cometidos. É-lhe informado que a sua vida encarnada será de dificuldades. Lhes dizem: enfrentarás uma reencarnação dolorosa e redentora, marcada por limitações físicas e sociais, como consequência de sua conduta autoritária e manipuladora. Sabe, amigo, a vida é o resultado do que fazemos, encarnados ou desencarnados. Muitos acreditam que o que fizeram na Terra não ultrapassará as barreiras físicas, mas isto é um engano. Gregório é a prova viva disso. Déspota encarnado continuou déspota desencarnado, submetendo a tantos quantos carregavam em si o complexo de culpa, abrindo brechas morais para a atuação dele e de seus seguidores. Gregório, de sua parte, procurava transbordar através da maldade a própria ignorância e o sofrimento que carregava em si. O capítulo nos mostra que, ao fazermos mal ao outro, não importa com que justificativa, teremos a obrigação de nos reajustarmos com a lei divina. E que a culpa é um ponto de acesso daqueles que desejam nos fazer mal. Não deveremos nos sentir culpados, mas responsáveis pelos nossos atos. Mas isto é um assunto para abordarmos em outra oportunidade. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. Até a próxima. A consciência segue em paz quando semeamos o nosso melhor.
E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com sua luz, que nos leva ao caminho da evolução. Nessa paz imensa de infinito bem, vosso amor que cerca nos leva além. Quanta luz preenche nossos corações, grande sintonia de vibrações. Derramai sobre nós as bênçãos, ó Senhor, que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão. Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar.
Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Vestes do amor, a ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou.
mas eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Infinito Bem e A Força do Perdão com o grupo Infinito Bem e Vestes do Amor com o grupo Escolha de Luz. Semear a paz para viver melhor. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. Mensagem do Espírito Lacordaire, dada no ano de 1863, está presente no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Nessa mensagem sobre desprendimento, Lacordaire vai nos indicar qual o sentido que a gente tem que dar a essa questão do desapego em relação aos bens materiais. Ele orienta que a gente não deve agir de forma pródiga e irresponsável, esbanjando os nossos bens e jogando esses bens à torto e à direito sem ter um critério. Isso não é desprendimento, isso é irresponsabilidade. Ele vai indicar que a gente também não deve entender como desprendimento os bens terrenos uma renúncia completa para que a gente viva na miséria e se torne um peso para a sociedade. Isso também é irresponsabilidade e é falta de inteligência. Então, o que seria desprendimento dos bens terrenos na compreensão do Lacordaire? Seria utilizar esta riqueza com um fim útil e coletivo, gerando progresso na sociedade. Esse é o desprendimento. Não é ficar sem a riqueza, porque a riqueza ela tem a utilidade de progresso, de avanço da sociedade, das artes, da ciência, da cultura em geral, da tecnologia. Então, a riqueza existe com a finalidade de fazer a humanidade progredir. Se eu recuso totalmente a riqueza, ou uso de forma irresponsável, eu não cumpro com o papel que ela tem a desempenhar, que é ser uma mola propulsora do progresso. Ele faz uma série de reflexões iniciais para quem deseja realmente ter esse desprendimento e se encontra ainda muito vinculado a esse apego aos bens terrenos. Ele fala: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então, se a pessoa deseja de fato evoluir espiritualmente, ela precisa começar a utilizar dos elementos materiais com a finalidade superior de não apenas satisfazer as suas ambições, de não apenas satisfazer imediatismos do corpo e do aspecto sensório e sensual da vida. Ela precisa entender que, muito além de um prazer que se pode ter com a matéria, é preciso educar o olhar para que a alma possa também se engrandecer. E ele vai dizer: quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? Então muitos ricos vivem em tédio, em vazio existencial, em depressão, são dependentes de remédios, de químicos para poder continuar a vida, estão sempre na ânsia de querer mais e nunca desfrutam a felicidade e uma paz. Isso é muito comum em ambientes de ricos que não têm essa inteligência para saber usar bem a riqueza e não limitar a sua felicidade à obtenção de coisas, porque se ele limitar essa obtenção,
ele nunca vai ser feliz. É como alguém que está com sede e está sempre bebendo de água salgada, ele nunca vai saciar a sede. Lacordaire vai dizer: quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Então, se eu sei que eu sou um administrador, o processo fica mais fácil, porque eu não sou o detentor final daquilo que está em minhas mãos. Eu preciso prestar contas ao Criador. Lacordaire ainda nos aponta o seguinte, que na Terra muitas vezes a gente se ilude achando que está sendo econômico e previdente quando a gente armazena muito dinheiro, quando a gente guarda demais as riquezas e não partilha. Muitos pais, dizem assim: eu estou guardando para o futuro dos meus filhos, eu quero deixar para minha descendência uma certa quantia que eles possam viver de forma confortável e favorável. Lacordaire diz o seguinte: é muito justo e paternal o convênio e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Então, às vezes, esse discurso esconde um próprio apego desse pai. Às vezes, o discurso está escondendo num tom bonito de preocupação com o futuro dos filhos, de previdência e economia, mas o que na realidade motiva isso é o próprio apego dele, que não quer se desfazer agora. E mesmo que ele tivesse, diz Lacordaire, essa justificativa sincera de pensar nos filhos, o que ele está ensinando então para os filhos? A só acumular? A só guardar? A não pensar no seu semelhante? É o que ele diz, quando já ele tem um supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não. Então o pai pode tirar de uma grande fortuna um aspecto para os seus filhos e ainda assim sobra para ajudar quem está numa carência muito grande agora. E embora pais e mães façam isso genuinamente pensando em seus filhos, há aí uma falta de sensibilidade para educar esses mesmos filhos a generosidade com todos os semelhantes, a irem além do estreito círculo da família sanguínea, porque a proposta espiritual do Cristo é a gente abraçar toda a humanidade. Então vamos ser previdentes para todo mundo, não é só para o seu grupo sanguíneo, é para aqueles que mais precisam. Lacordaire ainda vai apontar para cada um de nós que se a gente conseguir realmente medir o valor daquilo que é espiritual, a gente vai ter o desprendimento mais facilitado. Ele diz o seguinte: o pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. Se eu tenho, como diz Jesus, o tesouro do meu coração naquilo que não pode ser roubado, naquilo que não vai ser objeto de destruição das traças, que não vai corroer pela ferrugem, que é o tesouro espiritual, quando eu perder algo material, eu não vou ter tanto sofrimento ou nenhum sofrimento, porque o meu coração já estava ligado ao que permanece. Jesus fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Então, o nosso coração, o nosso sentimento vai estar ligado àquilo que a gente valoriza. Se eu valorizo só a matéria, e se eu perder a matéria, eu entro em derrocado. Se eu valorizo o espírito e tenho sabedoria, tenho bons sentimentos, eu nunca vou perder esse tesouro. Posso perder todos os outros, mas eu mantenho aquilo que é essencial comigo. E aí, Lacordaire lembra que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Então, a orientação é sempre de perspectiva de olhar, mudar o nosso olhar e passar a valorizar o que de fato permanece. E no fim, ele faz uma espécie de resumo, a mensagem dele é bem longa, ele faz uma espécie de resumo dizendo o seguinte: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens em que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes como se prestasseis conta de uma tutela. Então, para o pobre, é saber viver na resignação à prova da pobreza, e para o rico, saber viver com consciência à prova da riqueza, não esbanjando, não usando de forma irresponsável, mas sim gerando o progresso social e incluindo naqueles que vão ser beneficiários dessa riqueza os que mais têm necessidade, porque eles sim vão poder ganhar dignidade e vão conseguir evoluir espiritualmente, aqui mesmo, de forma humana, no plano social, a partir de um beneficiário que conseguiu cumprir a sua missão. Rico na terra, foi rico no coração e chegou aos planos espirituais, laureado pela missão vencida e pelos bens que espalhou na terra, que serão objeto da gratidão daqueles que mais sofriam no plano físico. Semeando a paz, para colher amor. Fique agora com o quadro Ponto a Ponto, com Igor Abrantes. E aí uma coisa que a gente podia abordar é que nós somos uma doutrina reencarnacionista
E sabemos que não estamos na primeira, na segunda, nem na última encarnação, né, que ainda tem muito trabalho pela frente. Sabemos que a evolução ela não se dá unicamente no plano material. Nós aprendemos tanto aqui quanto lá. Mas, na sua opinião, o que é que você me diz em relação a essa questão de encarnar e reencarnar sucessivamente? Como é que você vê isso? Será que a gente tem um limite de reencarnação? Ou seja, sua missão aqui é 30 encarnações. Depois disso daí, você tem que prestar contas. Eita, como é que é isso? Eu gosto de pensar que, né, no estágio que a gente está, a gente tem um plano reencarnatório, né? Pela própria literatura espírita, né, a gente vê que alguns planos eles são subdivididos em reencarnações, né? Ó, nessa reencarnação você vai cumprir isso, cumprir aquilo. Então, assim, eu gosto de pensar que esse plano reencarnatório, assim como, por exemplo, um projeto, né, que a gente normalmente faz aqui na Terra, né, ele está susceptível vamos dizer assim, a ajustes, né, em função do que aconteça, né, dos imprevistos que aconteçam. Então, eu imagino que a coisa não, pelo menos para alguns, não seja tão, vamos dizer assim, rigorosa, porque, olha, eu vou dizer um negócio, viver aqui na Terra não é nada fácil. Não é nada fácil. A gente é dotado de 5 sentidos e quando falta um deles a gente sente muita falta, né? Então, assim, eu quero imaginar que seja algo dinâmico, né? Esse plano reencarnatório ele esteja aberto a ajustes em função daquilo que a gente vai desenvolvendo, né, e captando. É como se a gente tivesse num lugar onde a internet não pegasse muito bem, né? Então a gente consegue pegar uma mensagem ali, outra ali, às vezes o celular dá uma falhada e tal, e aí a gente tenta organizar, né, para seguir. Mas uma coisa é indiscutível, a gente está aqui para se melhorar, do ponto de vista intelectual, em todos os sentidos, né, e moral principalmente. Com certeza, a gente não pode dizer que a encarnação é algo engessado, algo imutável. Você colocou muito bem aí a questão da adaptabilidade em relação às próprias realidades. A gente sabe que muitas e muitas vezes a gente vem programado para passar determinada situação, mas de acordo com os acontecimentos e como nós vamos reagindo a eles, as coisas vão mudando, se tornando um pouco mais amenas ou mais prováveis de ser maior aprovação. Então, realmente, vai aí de acordo com as nossas ações, cada um segundo as suas ações. É verdade. Não é isso? É verdade. Mas, vamos lá de música? Vamos. Tem uma canção, né, que eu acho ela muito... Ela também surgiu nesses momentos aí de dúvida, né? Se chama Coração Pensante. Que fala realmente... É um tanto filosófica, mas também traz a doutrina espírita, né? Coloca, assim, para a gente pensar realmente na questão do conhecimento, né? A gente tem notícia, né, através da literatura, né, espírita, que normalmente o que se desenvolve primeiro é o conhecimento intelectual, né, para depois vir o conhecimento moral, né? São raras as vezes em que a gente tem esses dois caminhando bem certinho junto, né? Então, assim, essa canção surgiu meio como uma espécie de alerta para que a gente não se deixe, vamos dizer assim, iludir, né, pelos estudos e perder o foco realmente, né, do que importa, que a gente está aqui para vivenciar, né, vivenciar a realidade que é trazida no Evangelho, né? Então, assim, acho melhor a gente ouvir a música, né, que fica mais claro, né? Então vamos lá, Coração Pensante.
Existem coisas na vida que não se pode entender, com a razão desmedida, e tudo vem a perder. É só o medo, irmão, que lhe impede de ver o que só o coração é capaz de entender. Como se explica a dor que não escolhe ninguém, mas talvez seja o amor de quem te vê mais além. É só o medo, irmão, que lhe impede de ver o que só o coração é capaz de entender. Então deixe sua visão ampliar para o que não entende. Um dia possa vir a brilhar. Então deixe então deixe a impermanência da vida te faz amadurecer. Olhe para o lado e verá que existe muito a fazer. Não adianta o saber sem saber o que fazer. Faça o bem onde for e o bem será por você. Então deixe sua visão ampliar para o que não entende. Um dia possa vir a brilhar. Então deixe então deixe então deixe Você está no programa Espírita Semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Aprendizagem é algo tão incrível, é assim irreversível. Repare para ver. Andar de bicicleta é uma coisa interessante. Quando se aprende já não se pode esquecer. Evoluir não é inacessível, sei que parece impossível, pois já não tem mais fim. Quanto mais aprendemos, mais saber queremos. É por isso que nós estamos aqui. Depois de tantos tombos, tantos ais, aprender queremos mais, para não sofrer assim. E como andar de bicicleta, tantos tombos, tantos ais, deixa a alma mais esperta. Evoluir não é inacessível, sei que parece impossível, pois já não tem mais fim. Quanto mais aprendemos,
assim. E como andar de bicicleta, tantos tombos, tantos ais, deixa a alma mais esperta. E como andar de bicicleta, tantos tombos, tantos ais, deixa a alma mais esperta. Eu precisava de falar. Tenho visto o planeta e a coisa tá preta. É necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Das casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Dosismo coloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, é a verdade escondida, eu preciso alertar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Como dói, 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 dói. Como dói, mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Comentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, aquela chiadeira que não dá pra encarar. É médio que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro, em tudo quer mandar. Tem o tal de médio guia e a Virgem Maria, imagine o que dá. E o pior desta besteira é que não é brincadeira, mas eu posso explicar. O que falta é Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Assim não dá. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Como dói, 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 dói. Como dói, mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Como dói, mas este samba já doeu na consciência. Ouvimos nesse bloco as músicas O Espírito Não Regride e o samba que faltava com o grupo Toque na Alma. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
dica de leitura de hoje, temos o livro Loucura e Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esta obra estuda a presença da obsessão na maioria dos casos de loucura, confirma que ansiedades e frustrações, afetos e animosidades, calma e pavor, confiança e suspeita, inquietação e segurança, que se manifesta no comportamento do indivíduo, tem a sua gênese, às vezes, na atual existência, sem dúvida. Todavia, na sua quase totalidade, são efeitos das ocorrências pretéritas que o tempo arquivou na memória perispiritual, mas não consumiu. O livro objetiva orientar os estudiosos e os que sofrem os processos obsessivos sobre as causas da obsessão e relata a terapia desobsessiva adotada por espíritos abnegados sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes. Aprofunda-se na análise dos casos dolorosos de obsessão, oferecendo soluções calcadas na renovação interior e na prática do bem. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de casas espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Instituto Sheila, na rua José do Ó, número 17, Centro. As palestras públicas, terças, 20 horas e sábados, 16 horas. Também na cidade de Campina Grande, o Centro Espírita Novo Tempo, na rua Sinhazinha de Oliveira, número 238, bairro do Palmeira. As palestras públicas, sextas-feiras, 20 horas. Olá, queridos irmãos e ouvintes do programa Semear. Que bom que estamos encerrando mais uma edição juntinhos. E como sempre, estamos no momento da reflexão semanal. Hoje, nós extraímos do livro Tua Casa, do espírito Aertes, psicografia de João Nunes Maia, uma singela mensagem com o título A Tua Casa. E ela começa dizendo assim: Eis que estamos em tua casa, esperando conversar de alma para alma, dentro da simplicidade evangélica, sempre usando o coração. Estamos com saudades do teu entendimento, da amizade que traz para todos a alegria contagiante que conforta e supre todas as deficiências. Tua casa é um lugar gerador de paz. Dentro dessas quatro paredes podes respirar o mesmo clima do céu, dependendo de como te comportares em família. Mulher e marido são os agentes da felicidade, desde quando compreendem as necessidades de servir um ao outro pelo amor, entendendo mutualmente seus deveres para com a própria família, não fazendo da casa um lugar que possa gerar o vício, procurando se esforçar todos os dias, esquecendo-se dos hábitos que os colocam na dependência e observando os procedimentos que prejudicam a saúde. O pai, que esquece o bom comportamento, está convidando o filho para o desequilíbrio. A mãe, que deixa passar despercebido o asseio, está convidando seus filhos para o desleixo. Se queres filhos educados, onde a disciplina se destaca às vistas dos outros, passa a dar exemplos de honestidade, de trabalho e de amor, porque a vivência das qualidades nobres são sementes de luz que sempre clareiam os caminhos de toda a tua prole. Quem não vive bem em família não tem condições de viver em paz com ninguém. Tua casa é, pois, o primeiro passo que Deus te ajuda a dar, como sendo alicerce para o teu equilíbrio. Deves compreender a necessidade de viver em harmonia com todos os que te cercam, pois somos todos filhos do mesmo Deus. Não deves procurar a felicidade fora do dever. Honra os teus, que convivem à tua sombra, que no futuro eles te darão alegria. Seja qual for a situação da tua vida, não percas a esperança que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento.
Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora e quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar como sendo o bem-estar na consciência. Se estás doente ou alguém está enfermo em teu lar, não te desesperes, pois para Deus não existe o impossível. Pede a Jesus com fé, que os recursos podem estar mais próximo do que pensais. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa acontecer conosco. Sê amigo de todos dentro da casa. Ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz, e responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. E lembra-te de que as palavras com Cristo são fontes de vida. Renuncia às extravagâncias. O desperdício do teu salário em coisas inúteis será encargo maior para os teus ombros. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família nunca encontra o que busca: a felicidade. Ouve o que vamos te falar. Abre ou continua com o teu culto do Evangelho, mesmo que apareçam problemas. Aprende a superá-los, porque o bem que ele te faz e à tua família compensa todos os esforços na conquista deste tesouro. Desejamos a paz de Deus para a tua casa. É isso aí, meus irmãos. Uma excelente semana para todos nós. Ave Cristo sempre. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase que trazemos hoje, para nos fazer lembrar do Mestre, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Perdoai e sereis perdoados. Sigamos as orientações do Mestre Jesus para que possamos aliviar o nosso coração através do perdão. E assim, sigamos firmes, que há certeza de que o amor cobre a multidão de pecados. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.